Olá, boa noite. Boa noite, pessoal do Instagram. Boa noite, pessoal do Zoom. Eu vou dar um tempinho para esperar o pessoal chegar, né? Boa noite. Quanto tempo que eu não faço lives pelo Instagram, né? Com esse perfil que eu tô agora, que é o meu inicial, que é o Amanda Bonifácio. Boa noite para todo mundo que tá chegando agora. Faz um tempão que eu não faço live nesse perfil. E o objetivo de eu estar fazendo lá essa live hoje é para avisar vocês todos. Se vocês olharem lá no meu perfil, eu deletei praticamente tudo que tinha, né? Eu estou, entre aspas, recomeçando meio que vida nova a partir de hoje. E é um prazer estar aqui. Faz muito tempo que eu não falo com o pessoal desse canal aqui do Instagram. Eu estava fazendo lives do outro. E, enfim, o porquê, né, que eu voltei a fazer lives, e na verdade é um recomeço. Eu tô voltando hoje e já assumindo um compromisso de cara de fazer toda quinta-feira às 8 horas essa live. E para mudar um pouco, né, na verdade eu já mudei um pouco, porque esse perfil inicialmente eu comecei divulgando muito a questão de artesanato, que ainda é a minha paixão, mas é um hobby, né? E um pouco para explicar para vocês por que eu andei tão sumida, o que aconteceu. E na verdade, comentar um pouquinho, né, de todo esse período que eu fiquei ausente, todas as situações aí que eu vivi de transformação. E é justamente por toda a melhora que eu obtive durante esse período dessa ausência que eu resolvi aí começar a compartilhar com todos vocês. Um beijo para Manuzinha e para Gabi. Manuzinha e Gabizinha, beijo, mamãe ama vocês, muito lindas, que delícia que tá vocês aqui na live. E um pouco para explicar, né, para o pessoal que tá acostumado a me ouvir, me falar, né, de artesanato e tudo, e entender um pouquinho por que eu fiquei tão sumida. O que acontece? Eu vou começar um pouquinho da trajetória, um resumo da minha trajetória, né, para que vocês entendam. Quando eu comecei a divulgar e postar conteúdos mais nesse canal aqui, isso foi há uns 3 anos atrás, 2, 3 anos atrás mais ou menos, eu comecei a divulgar o que eu tinha de hobby, né, que era realmente fazer laços e tiaras que eu sempre fiz para as nossas princesas, para Manuzinha e para Gabizinha. E aí fazia laços, tiaras e fazia pulseirinhas infantis para elas. Esse hobby, esse hábito aí, que é uma paixão e é um hobby mesmo, ele começou nesse movimento. E aí ele foi crescendo, e eu acabei, né, desligando do mundo corporativo para me dedicar ao artesanato. E aí eu tinha um sonho de empreender, eu montei um curso, né, cheguei a anunciar, fazer vendas desse curso e tudo. Só que aí nesse período eu já vinha aí de algumas questões internas, né, alguns conflitos internos. E aí eu acabei que quando eu fiz esse movimento, eu entrei num processo muito profundo que eu travei, né? Algo assim interessante. Porque do nada eu me vi travadíssima, falei, não vou mais fazer live, não, eu me senti um conflito interno de culpa, porque eu falava, como que eu vou vender um curso de artesanato, sendo que é um hobby, eu nunca vivi disso, e eu entrei com um conflito interno muito grande, profundo, primeiro porque eu achava que não era, por questões de princípios, coisa minha mesmo, eu achava que não era certo eu tentar empreender, né, vendendo um curso de artesanato, que não era algo que eu fazia profissionalmente, era um hobby. E sendo que a minha bagagem profissional toda foi na área financeira, no mundo corporativo. Então esse foi o primeiro conflito. Só que o que me fez travar de verdade foi quando eu identifiquei, eu tive no evento do Fórmula de Lançamento com meu marido, e ele sempre me incentivou muito, né? E ele falou, não, vamos gravar os cursos online e tudo. E aí eu decidi fazer. Só que aí, nessa mesma época, eu comecei a seguir também, a gente identificou lá aquela moça que eu esqueci o nome, lá da Dondoquinhas. E ela também começou a divulgar, acho que ela tinha feito já um lançamento do curso,
mas foi mais ou menos na mesma época. E ela começou a divulgar e tal, e aí ela começou a crescer muito nessa questão da venda do curso online, e a gente não. E aí eu entrei com um processo profundo, horroroso de inveja. E quando eu identifiquei isso, eu realmente travei bastante. Porque na mesma hora que eu identifiquei essa questão da inveja, me veio a culpa. Porque quando eu identifiquei que eu ia realmente trabalhar com artesanato e vender curso online, o meu objetivo era falar assim, nossa, tem tanta gente que não conhece ainda do online e tudo, e são pessoas muito boas no artesanato, então eu quero inspirar essas pessoas, eu quero ajudar elas e tal, para fazer o mesmo. E eu também quero ensinar outras pessoas que querem empreender com artesanato e tal. Então eu falava para que ela tenha a opção de qualidade de vida, para ficar mais perto dos filhos, da família, que era uma coisa que eu tinha minha, né? Então eu entendia que esse público que eu queria atrair era um público muito parecido com a minha realidade. Só que aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer isso e aí eu travei por essa questão mesmo aí de... identifiquei, né? Essa questão de como que fala? De inveja. E aí, nesse momento, veio aquela questão. Falei, opa, tem alguma coisa muito errada. E a gente muitas vezes não reconhece as nossas sombras, né? E é difícil reconhecer algo ruim, que em teoria é um sentimento ruim. E aí eu comecei a realmente, falei, tem alguma coisa muito errada. E aí eu decidi parar tudo, eu travei, não quis mais gravar vídeo, fazer lives, nada. E aí eu resolvi mergulhar num processo de autoconhecimento muito profundo. E quando eu fiz isso, né, eu ainda estudo, eu entrei na Escola Vida com o professor Hilário Trigo, eu já venho aí de uma pesquisa na área de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal já mais antiga, que começou muitos anos atrás, não foi com o professor Hilário, foi antes com a Cleusa Cirilo, com o Carlos Torres, com a Joana Garcia, quem mais? Nossa, teve também, já estudei também com várias pessoas ao longo aí desse período que eu estava em busca de melhoras, né, pessoais. Mas o que veio essa transformação mesmo, eu fiz também a cura reconectiva, a reconexão. E quando eu entrei na Escola Vida para ver essa questão de autoconhecimento, foi mudando muita coisa e foi ficando mais claro, né, muitas questões, como por exemplo essa questão aí de culpa, essa questão de sentimento de inveja. E aí, ao mesmo tempo, eu me culpava, porque como que, né, eu sentia algo assim por uma pessoa que, na verdade, no fundo, tinha uma história muito parecida com a minha. Então, não fazia sentido eu não desejar o bem para essa pessoa. E aí, eu me senti muito mal por sentir inveja. E é só um sentimento de inveja. Eu nunca falei mal, nunca prejudiquei essa pessoa, mas esse sentimento de inveja me deixou incomodada comigo mesma. E aí eu resolvi realmente estudar, falei, eu preciso me conhecer melhor e ver o que está acontecendo, porque não tá legal. E aí quando eu entrei para a Escola Vida lá, estudando com o professor Hilário Trigo, eu comecei a enxergar tanta coisa que hoje está cada vez mais claro. Primeiro que é reconhecer que a gente é luz e sombra, que a gente tem defeitos e qualidades. E com isso, eu realmente decidi, né, aí depois de mais de um ano estudando na Escola Vida, eu decidi reativar esse Instagram, eu deletei tudo que tem nele, e eu tô começando ele do zero, quer dizer, continuando, né, começando do zero no sentido de publicar conteúdo, e aí vai ser realmente mais focado para essas questões, tá? Não só eu vou ter algumas coisas de artesanato, mais no tom de hobby, brincadeira com as meninas mesmo, mas o objetivo é compartilhar com vocês todo esse conhecimento que eu adquiri ao longo desse mais de um ano estudando. Ele vai ser feito nessas lives toda quinta-feira, de forma gratuita, né? E eu quero realmente divulgar, porque eu entendo que é um conhecimento muito importante, porque nós estamos vivendo um momento em que geralmente as pessoas elas estão muito mais voltadas, né, para questões de conflitos internos, de ansiedade, um pouco em função do momento que está vivendo no mundo, em função um pouco de pandemia e tudo mais. Mas o principal é para a gente entender que a gente realmente precisa se conhecer melhor, né? Reconhecer nossos defeitos, perdão, reconhecer nossos defeitos, nossas qualidades, reconhecer que a gente tem os dois lados dentro da gente, e principalmente que a gente precisa se conhecer melhor e que somente nós mesmos podemos fazer um movimento de melhora interna. Se a gente não está se sentindo bem ou se tem alguma questão incomodando, é um sinal de que tem algo errado.
E a gente precisa sim olhar para isso. E às vezes, aquilo que remete a gente a travar em algum momento ou a ter alguma certa dificuldade, por exemplo, ele é algo muito superficial. Normalmente ele não é o problema profundo e real. E a gente precisa de coragem e dedicação para mergulhar profundo e entender o que exatamente está por trás desse incômodo, né? Dessa dor e sofrimento, dessa angústia, dessa ansiedade, seja lá o que for e qual questão for. E é isso que eu quero começar a divulgar com vocês. Então, meu compromisso é, a partir de hoje, fazer lives toda quinta-feira às 20 horas, tá? Eu vou divulgar também o meu canal do Telegram, porque eu também faço pelo Zoom. Então, para quem quiser interagir mais, também, tá? O Zoom tá ligado e o Instagram tá ligado. Eu vou deixar também, eu vou continuar fazendo pelo Instagram, até pra gente interagir também melhor. Acho que fica mais fácil para todo mundo. E depois, a partir do momento que o pessoal vai acostumando mais, quem quiser caminhar pro Zoom fica melhor, tá? Então, eu acho que é bem legal a gente ter esses bate-papos toda quinta-feira. Aproveitando, eu quero divulgar com vocês que o meu professor, Hilário Trigo, ele está justamente essa semana, ele está terminando já a Semana das Constelações, ao vivo, gratuitamente. Quem quiser participar, eu vou deixar o link dele também na bio. E mergulhar profundo no conhecimento. E eu vou passar para vocês aquilo que eu tenho aprendido, né? Porque eu fiz o curso de formação com ele. Então, eu faço parte da Escola Vida como multiplicadora, né? Não como da Escola Vida em si, mas como multiplicadora dos conhecimentos. Então, junto com um grupo de formadores, de consteladores formados pelo professor Hilário, nós fazemos reuniões, a gente constela pessoas para quem tem interesse. Mas o principal aqui, o meu objetivo é repassar os conhecimentos sistêmicos, porque a constelação em si, ela ajuda em muitas questões, ela destrava algo que às vezes está em algum conflito em algum determinado momento, ajuda bastante, é uma ferramenta muito boa, mas o que mais importa é realmente a aplicação do conhecimento contínuo na vida da gente. E isso é algo que a gente tem que fazer todo dia. Por isso que é tão importante esse trabalho de divulgação mesmo das constelações. E o que é a constelação? Basicamente, ela é a ciência do relacionamento. E tudo que nós vamos fazer na vida, seja na parte pessoal ou profissional, nós precisamos nos relacionar. E a gente estudando e aprendendo isso, você aplicando na sua vida, é algo incrível, porque a mágica acontece. A gente aprende conceitos básicos, como, por exemplo, que nós não controlamos nada. A gente tem uma ilusão de controle. E a gente precisa disso. Todos nós buscamos por algum controle, né, para sair do medo, para se sentir mais seguro. Só que quanto mais a gente estuda nesse caminho de autoconhecimento, a gente percebe que não existe certeza. Por exemplo, nós agora estamos aqui conversando, vocês estão me assistindo, a gente vai bater um papo e a vida está acontecendo agora. Mas tudo pode acontecer depois disso. Hoje mesmo a gente vai dormir, pode ser que a gente não acorde. A única certeza na vida que nós temos é que nós não somos eternos. Em algum momento a gente vai morrer. E a grande questão hoje, quando a gente conversa com as pessoas de uma maneira geral, é que as pessoas têm medo. Elas estão muito nesse movimento de medo. Em função de pandemia, disso, daquilo. A gente está vivendo um momento em que a gente está vibrando muito no medo, porque só fica nessas questões, será que vai acontecer isso, será que vai acontecer aquilo, tentando ainda manter o controle. Só que nós não controlamos nada. E se a gente entende isso profundamente, e não é só aqui na mente, mas principalmente processando internamente, a gente vai perceber que não faz sentido nenhum a gente sentir esse medo. Porque realmente, no fundo, a gente não controla nada. A gente pode simplesmente não estar vivo amanhã. E a gente não pensa nisso, porque a gente acha que vai estar. Né? Ao mesmo tempo, quando você fala, nossa, eu tenho medo de perder o emprego. Mas a gente pode perder o emprego a qualquer momento. Você pode chegar na empresa e a empresa se dispensar, por exemplo. Você pode também empreender, você pode, mudar de emprego, receber uma outra proposta, decidir sair. Tudo pode acontecer. Então, a gente realmente não tem. A única certeza que nós temos é que não existe certeza.
e que está tudo mudando o tempo todo. Nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, envelhecemos e morremos. A lei natural da vida é essa, e a gente sabe disso, todos nós sabemos. Só que não necessariamente significa, por exemplo, que o mais velho vai morrer primeiro que o mais novo. A lei natural é essa, mas tudo pode acontecer. E quando a gente compreende isso profundamente, começa a observar que realmente é assim, é algo tão lógico, né? E que no dia a dia a gente não percebe, porque a gente está na necessidade do controle. E aí, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai percebendo que esse controle ele é ilusório, é algo que nós criamos na nossa mente. E a nossa mente mente para nós o tempo todo. Então, se a gente consegue entender isso e começar a viver de uma forma um pouquinho diferente, fazendo alguns ajustes, a gente vai deixando o sofrimento de lado, porque a gente deixa de ser escravo da nossa mente, porque o núcleo da nossa mente é o medo. Então, quando a gente faz esse movimento e vai compreendendo todos os outros conhecimentos que a constelação sistêmica traz no dia a dia, que Bert Hellinger, que é o criador das constelações, ele trouxe vários ensinamentos. Como, por exemplo, a ordem é um e o pertencimento é outro. Então, todos nós temos o direito de pertencer. E uma vez que nós não fazemos isso, seja por algum momento em algum ente nosso querido ou um familiar, às vezes até de gerações bem passadas, bem antigas, que nós nem conhecemos, ele foi excluído, isso gera compensações. E compensações na nossa vida e na vida das nossas famílias. Se a gente entende isso, a gente vai compreendendo cada vez mais que muitos dos males que a gente sofre, que a gente vive, são repetições da nossa ancestralidade que estão no nosso sistema familiar. E entender isso também é algo transformador. Entender também que existe a lei da ordem. Então, que o mais velho, ele tem prioridades em relação ao mais novo. E a gente, por exemplo, eu sou filha, né, dos meus pais, tiveram minha irmã mais velha e eu. Então, eu entendo que eu não sou a primeira. E não adianta eu querer pular etapas ou fazer um movimento contrário de vir primeiro. Então, numa ordem hierárquica, primeiro é o pai, segundo é a mãe, depois é o filho mais velho, o primeiro filho, né? E depois o filho mais novo. E às vezes existem também abortos espontâneos que muitas vezes nós, mães, não sabemos que nós tivemos. E só de a gente não saber isso, mas que existe o quê? Um excluído, porque foi um aborto que não foi percebido ou não é do conhecimento, né, da mãe. E aí acaba que altera a ordem dos filhos. Então, se houveram, por exemplo, nesse meu exemplo, minha irmã é mais velha e eu a mais nova. Em teoria, somos duas, eu sou a segunda filha. Só que, uma das constelações, nós identificamos que a minha mãe teve abortos espontâneos. E aí, o que acontece? Eu não sou a segunda, eu sou a quarta. E aí, uma vez que eu descubro que eu sou a quarta, isso entende que, no meu lugar, no sistema de origem, eu não sou a segunda, eu sou a quarta. Então, só o fato de trazer isso à luz, no momento de uma constelação, eu não consigo nem explicar para vocês, mas é algo incrível. Ele destrava várias questões na nossa vida. Então, são esses conceitos e esses conhecimentos que a constelação sistêmica traz para nós. E é isso que eu quero repassar para vocês. Esse tipo de conhecimento são coisas simples e às vezes parece um detalhe, uma bobagem, mas que no fundo não é. Então, muitas vezes a gente fica travado, a nossa vida não flui. A gente tem questões com prosperidade, com falta de prosperidade, né? A gente tem aquele ciclo, sabe aquelas situações onde a gente repete a mesma coisa? Parece que você já viveu aquilo e vai e acontece de novo. Então, isso é uma das consequências de ter a vida travada por conta disso, né? Então, a questão da ordem, a questão dos excluídos, tudo isso a constelação sistêmica trata. E o mais importante é a gente entender também que a gente precisa honrar os nossos pais e os nossos ancestrais. Então, tem questões de conflitos no ciclo familiar, de origem, tem questões de conflitos também no ciclo familiar atual, né? Às vezes de relacionamento de casal, entender que toda dinâmica e problema do casal vai impactar os filhos. Então, tem
vários conhecimentos que são muito importantes para nós entendermos, né? E principalmente aplicar esses conhecimentos na nossa vida, no nosso dia a dia, que vão trazer transformações muito importantes. E é esse o meu compromisso com vocês. Trazer, a partir de hoje, toda quinta-feira, nesse canal aqui no Instagram e também no Zoom, né? Que aí, quem quiser participar pelo Zoom, é só se inscrever no meu canal do Telegram e lá eu coloco o link para vocês participarem pelo Zoom, tá, gente? Mas é basicamente para compartilhar esse conhecimento com vocês. São conhecimentos que são progressivos, por isso que é bem importante participar toda semana, tá? Vai ficar gravado também, eu vou subir para o canal novo que eu criei lá no YouTube, então eu vou continuar com 2 canais. O anterior de artesanato, que tá lá, ele não muda, e tem esse novo que eu criei para compartilhar conhecimentos das constelações. Como eu tinha já criado um outro canal do Instagram para divulgar justamente esses conteúdos, e esse canal eu estou excluindo hoje. Ele estava como Amanda Bonifácio Oficial, porque eu não queria misturar os assuntos. Só que justamente num dos exercícios, né, que o professor Hilário passa para nós, é que ele ensinou que nós não devemos ter 2 canais de Instagram, porque a energia fica dispersa. A gente acaba dividindo a energia, precisa ficar em um lugar só. E é por isso que eu tô deletando o outro perfil e ficando só com esse, tá? Mas existem já alguns vídeos no YouTube que eu conto um pouco da minha transformação mais profunda, algo que aconteceu, né, com meu esposo e comigo, as transformações que a gente tem percebido na nossa vida, na vida da nossa família, das nossas filhas. Então, são algumas lives que eu comecei a fazer, que eu estava fazendo pelo outro canal, e vão estar lá, já estão lá no YouTube, eu vou deixar, né, eu vou colocar o link aqui, eu vou dar uma mexida depois aqui no Linktree desse canal, e colocar para vocês lá o meu novo canal do YouTube, e vocês podem ver esses vídeos antigos. Então, eu vou estar trazendo esses conteúdos toda semana. Eu vou depois, mais pra frente, eu vou começar a abrir para perguntas, para quem quiser fazer perguntas. Se você nunca ouviu falar de constelação sistêmica familiar, quiser saber o que é isso mais profundamente, a gente vai estar falando toda semana. Eu também vou falar um pouquinho, e aí eu vou estudar se eu vou fazer mais uma live por semana, para falar um pouco para vocês também de óleos essenciais, que é algo incrível, que nós também aqui em casa temos vivido a cada vez mais, que tem nos ajudado muito na questão com as emoções, com o nosso dia a dia, né? Isso é maravilhoso. Eu tenho até um aqui, o que eu queria mostrar para vocês nem é esse, mas a gente tem, por exemplo, esse aqui, ó, que é o hortelã-pimenta, tá? Que é maravilhoso, ele é bom para foco, é bom também pra gente manter aí acordada. Sabe quando você tá com a energia baixa, com preguicinha? Então a gente pinga uma gotinha na mão, esfrega e cheira, passa na nuca, na testa. É muito bom para dar uma energia a mais, um ânimo, foco. Ele também é bom para dor de cabeça, enfim, tem muitas questões aí que os óleos essenciais ajudam. Mas o meu foco principal é contribuir com vocês, com todo essa vivência, tudo que eu tenho feito, tudo que eu tenho vivido no dia a dia mesmo. Mais de um ano estudando. As aulas com o professor Hilário Trigos, para vocês terem uma ideia, elas começam às 5 da manhã. Então, eu tenho a aula das 5 às 6, das 6h30 às 7h30 da manhã, de segunda a sexta. E é algo profundo, são conhecimentos incríveis, profundos, que eu quero começar a compartilhar com vocês aqui por esse canal, para contribuir, né, com a vida de qualquer um que tem interesse, né, em mergulhar profundo no autoconhecimento. Assim como eu, que tenho algumas questões, a gente está sempre em desenvolvimento. É muito importante a gente entender que depende só de nós, tá? Então, só depende de você e só depende de mim mesmo melhorar minha vida, melhorar algo que só eu vou saber, porque só eu tô sentindo, assim como você também. Então, a minha contribuição, né, para as pessoas que queiram assistir é essa. Eu gosto muito de falar sobre esses assuntos, eu estou cada vez mais apaixonada pelos conhecimentos sistêmicos e eu quero compartilhar com vocês tudo que eu tenho feito, né, para o meu desenvolvimento pessoal. E eu ainda estou em processo, é um processo contínuo de transformação, de melhorias. Eu gosto muito daquela metáfora da fênix,
porque é uma águia que realmente se transformou, ela ressurge das cinzas. E é mais ou menos isso, a gente está em constante mudança. E é muito importante a gente entender que somente a gente tem esse poder de mudar algo em nós, mas a gente precisa querer e fazer todo o movimento. Tá? É importante ter sim o conhecimento contínuo, só ele transforma. Porque às vezes a gente ouve uma vez, ouve outra, até faz sentido, mas ele não entra. Normalmente o professor Hilário fala o seguinte: você estuda, vai absorvendo esse conhecimento e em algum momento aquilo entra e vai transformando a sua vida. Tá? E eu realmente tive momentos assim, tinha dias que eu não conseguia raciocinar, eu não queria, eu estava realmente muito travada, não conseguia produzir nada. E eu entrei muito nesse conflito interno de auto-julgamento, eu senti a inveja, depois eu me culpava por sentir a inveja, e é horrível ficar nessa situação. Eu sentia como se tivesse um buraco aqui assim no peito, né? E eu não conseguia nem entender e muito menos explicar o que era aquilo. E depois, com o período que eu estudei e vivendo também o evento presencial e algumas constelações, esse buraco ele foi preenchido. E aí hoje eu consigo identificar, depois de estudar aí ao longo de mais de um ano, que isso era justamente ausência de tomar pai e mãe. Né? Existiam alguns conflitos internos em mim muito voltados para julgamento, condenar a história da minha mãe, a história do meu pai, e não concordar com algumas questões de como eles vivem a vida ou como eles viveram com a história deles. E hoje, depois de tudo isso, eu consigo fazer o movimento de realmente entender e separar os meus pais, né, da história deles, porque eles são as pessoas mais importantes na minha vida, porque tudo começou por eles. Eu preciso sim ter sempre um movimento de gratidão e incluí-los no meu coração para que eu entenda e seja grata pela vida que eles me deram. Eu tomei a vida e isso foi mais do que o suficiente. Eles me deram tudo que eu precisava. A primeira coisa primeiro, se não fosse por eles, eu não estaria nascida, eu não estaria viva. Esse é o primeiro e mais importante ensinamento. Depois disso vem, lógico, todo o sacrifício, educação, né, que todos os nossos pais viveram para nos criar, cada um com a sua história. E eles são, né, vamos dizer assim, o portal da vida. Foram justamente por eles, né, através deles, é que a gente teve a possibilidade de estar aqui agora. E só da gente reconhecer isso já é um movimento super importante. E incluir, né, todo esse amor, todo esse carinho que eles sentem por nós, sim, e é um sentimento puro e profundo, e incluir no nosso coração. E só isso já é o suficiente. Né? Só isso já é o suficiente para a gente entender que é isso que a gente tem que trazer conosco. E aí também honrar, né? Honrá-los não é só respeitá-los e falar benção e conversar e tudo mais. É realmente trazê-los aqui para dentro, respeitar que eles têm as histórias deles, separar isso, não julgar. Porque será que realmente, se nós estivéssemos no lugar dos nossos pais, nós teríamos feito diferente? Será que a gente realmente teria atitude diferente? Ou não teríamos atitude talvez até piores? Então, quando a gente começa a ter esse cuidado e esse olhar, a gente consegue entender que provavelmente sim. Ou a gente talvez agiria até pior mesmo. E eles agiram da melhor forma possível, com o conhecimento que eles tinham na época, com todas as ferramentas que eles tinham na época. E agora é dado a gente a possibilidade de também fazer da nossa vez, né, da nossa maneira. E aí, quem sabe, com isso, honrando e aceitando que eles são assim e que concordando com o que eles viveram, e justamente porque eles viveram isso, e a gente reconhece e concorda, é que a gente pode incluir no nosso coração e a partir daí fazer diferente. Mas não porque a gente é melhor que eles, não nos colocar acima deles, mas justamente sabendo que nós somos a extensão dos nossos pais e dos nossos ancestrais, isso já está em nós. E se já está em nós, não tem necessidade de repetir, eu não preciso viver isso de novo, porque isso já está em mim.
Então, se eu tenho uma situação parecida, por exemplo, que a minha mãe viveu, e eu entendo e concordo com tudo que aconteceu na história dela, eu posso olhar para algo que é similar e entender que eu posso, desta vez, fazer diferente, porque a forma com que ela fez já está dentro de mim. Eu já consigo saber como funciona e o resultado que vai dar. E aí eu posso fazer uma escolha mais consciente de repetir exatamente a mesma coisa ou fazer alguns ajustes. Não significa que eu seja melhor que ela, muito pelo contrário. E é agradecendo e honrando a história dela e sabendo que ela está em mim, é que eu consigo entender que gratidão por ela ter vivido o que ela viveu. E agora eu ter a chance e a oportunidade, por causa disso, de fazer um pouquinho diferente. Algumas correções, um ajustezinho fino aqui, outro ali, para talvez ter um resultado diferente, se é isso que eu almejo. Então são esses conhecimentos que a gente traz na constelação familiar. E é esse olhar e é essa atenção que eu quero compartilhar com vocês, porque faz toda a diferença na vida. Pode parecer uma grande bobagem, só que só de fazer esse movimento interno no coração, ele não é na mente. Não adianta eu falar para vocês e você falar assim, eu incluí, eu concordei. Só que no coração, que a gente chama na constelação de alma, e não tem nenhum cunho religioso, tá? Mas a constelação trata como sendo um movimento de alma, que é um movimento mais profundo, que está interno no subconsciente. Se eu não fizer esse movimento interno no subconsciente de verdade, eu não vou ter futuro na minha vida. E aí a gente vai começar a entender as implicâncias, né, complicações, vamos dizer assim, que a nossa vida tem quando a gente não tem as correções devidas na relação com pai e mãe. E é algo, gente, vocês não precisam acreditar. É uma lei natural da vida. Isso independe de você acreditar ou não. Não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com crença, tá? É algo que, assim, você só consegue perceber quando você faz os movimentos, né? Os movimentos internos, estudando continuamente, tendo, às vezes, alguma outra constelação pontual para corrigir isso, para enxergar o que tem por trás dessas questões e ver realmente se a gente se a gente realmente inclui o pai e mãe de verdade aí no nosso coração. Quando a gente faz esses ajustes e essas constelações pontuais aí, o que acontece? Algo na nossa vida que às vezes estava emperrado, ele flui. Então parece mágica, mas não é mágica. Então por isso que eu posso dizer para vocês, não porque eu sou uma estudiosa, mas porque eu sou uma pessoa que tem vivido isso na prática há mais de 1 ano. E eu posso hoje dizer para vocês com toda a segurança do mundo que realmente faz diferença. Tem feito diferença na minha vida, muito. A fluidez, né, no meu dia a dia, como eu me sinto para lidar com todo o conteúdo que a gente tem no dia, né? Com o lado pessoal, o lado profissional, né? Eu como filha, eu como mãe, eu como esposa, eu como profissional. Ele faz uma diferença enorme em todos os contextos. Porque quando a gente fala das relações, o relacionamento, em todas essas áreas, a gente se relaciona. Primeiro porque ninguém vive sozinho. Então, a primeira relação de base é com quem? Com nossos pais. Porque são as primeiras pessoas com que nós nos relacionamos na vida. E aí tem nossos irmãos, né? Nossos familiares. Então, é o ciclo familiar. Depois tem também as pessoas com que a gente se relaciona profissionalmente, na escola, estudando. Tem também as relações, né? De relacionamento de casal. Então, para quem namora, para quem é casado. Para quem tem filhos, tem a relação da gente como pais. No trabalho, tem relações de colega, de subordinado, relação de chefe, de empregado, por aí vai. Então, a gente está sempre se relacionando. Aí você pode falar, Amanda, eu não me relaciono tanto porque eu não estou trabalhando, mas a gente se relaciona o tempo todo. Quando a gente vai comprar algo no supermercado, quando a gente conversa com alguém, não existe uma pessoa que vive isolada. São raríssimos só os monges que ficam lá isolados, né? Mas mesmo assim, em algum momento, eles se relacionam entre si.
Então, por isso que os conhecimentos sistêmicos são tão importantes, tá? E aí eu quero muito trazer isso para vocês, porque realmente tem transformado a nossa vida. E aí, gente, eu não tinha essa visão de que estava tão crítico. Hoje eu percebo o quanto realmente estava impactando. Eu vejo, como que eu vejo isso? Através das reações no dia a dia, não só minha mesma, que até eu me espanto em alguns momentos, das minhas reações, às vezes um pouco menos eufóricas, ou um pouco menos nervosa, ou menos agressiva em alguns momentos, menos estourada. Ou também nas relações, por exemplo, das nossas filhas, nosso relacionamento de casal, eu com meu esposo, né? Mas sabendo que a transformação, ela está em mim mesma, que eu não mudo ninguém e ninguém me muda. Somente eu tenho esse poder de mudar em mim se eu quero melhorar algo. Então a gente não faz pelo outro. Nós, nem como pais, a gente consegue mudar nossos filhos. Somente nós mesmos conseguimos e somos responsáveis por melhorar ou mudar algo em nós. Então, gente, só você tem que querer. Eu posso falar aqui para vocês a noite inteira e não fazer efeito nenhum. Não entra. Normalmente, o ser humano, ele para observar isso quando ele está em dor e sofrimento. Quando a gente está com tudo bem, raramente a gente olha para isso. E hoje, a grande maioria das pessoas que a gente conversa, elas estão por situações diferentes, em momentos de aflição, de ansiedade ou dor e sofrimento. A maioria das pessoas estão nesse lugar ainda. E o meu movimento aqui, compromisso com vocês, é colaborar de alguma forma, é realmente servir genuinamente. Por isso que eu me comprometi a fazer essas lives toda quinta-feira, tá? E aí eu quero que vocês realmente se sintam muito à vontade para fazer perguntas, para trazer questões. Eu também vou estruturar conteúdos para estar trazendo para vocês. Então a gente vai estar falando das relações com o pai, relações com a mãe, dessas implicações. Eu vou dar meus exemplos para vocês, porque eu posso falar de mim, eu não posso falar dos outros, né? Mesmo que alguém resolva fazer algum atendimento em constelação comigo, eu não posso trazer isso a público, né? A gente não expõe. Mas eu posso compartilhar com vocês o meu processo de transformação, as minhas questões, e talvez assim inspire você a fazer algum paralelo aí com questões que você talvez esteja vivendo ou já viveu. E aí você consegue começar a entender um pouquinho mais do que eu estou falando, porque eu vou trazer coisas práticas do meu dia a dia, que eu já vivi ou que eu ainda vivo, porque, de novo, é uma constante e não existe certo e errado. Eu não sou melhor que ninguém, muito pelo contrário. A gente está em constante desenvolvimento. E uma das coisas que eu posso dizer para vocês que eu identifiquei é que eu tinha um ego gigante, tá? E ainda estou no processo para sair dele. Ainda é um exercício diário, constante, contínuo. Porque o núcleo da nossa mente é o medo e tem também o ego. E o ego, ele é importante. A gente nunca vai ficar livre dele. A gente, com conhecimento contínuo, estudando continuamente, sim, a gente vai ter condições de ter mais discernimento. E aí sim fazer escolhas melhores. Mas ficar sem o ego é impossível. Ele é tão importante quanto respirar. Por quê? Porque é ele que nos possibilita, por exemplo, sentir sim medo, porque ele vai nos proteger e vai nos evitar, por exemplo, de pular da ponte, de enfiar a mão no fogo, de nos queimar, de nos machucar. Então é totalmente natural e isso todo ser humano tem, em níveis diferentes. O que muda? O que muda é o conhecimento sistêmico, é mais discernimento. E aí, dentro da Escola Vida, né, estudando com o professor Hilário Trigo, que eu comentei com vocês, a gente tem uma linhagem de mestres. E uma das grandes corpos de conhecimento que a Escola Vida traz é o conhecimento da tradição védica, que fala justamente sobre isso, a gente ter mais discernimento. Então, isso tudo a gente vai estar trazendo para vocês, tá? Nessas lives toda semana.
mas a base de tudo é realmente conhecimento sistêmico. E também tem um pouco de tradição védica, tá? Ele tem professores muito bons, né, que estão na linhagem de mestres do professor Hilário, como Tony Robbins, como o próprio professor Jonas, que é da parte de Vedanta. Tem, né, lógico, Bert Hellinger, da parte das constelações sistêmicas familiar. Então, tudo isso eu vou estar trazendo para vocês nas quintas-feiras, tá? E aí eu vou deixar também lá no link da bio os meus contatos, né? Então tem o canal do YouTube com os vídeos que eu vou estar postando aqui e mais os que eu já gravei. O outro canal vai estar tudo lá. Eu vou trazer também, tem lá o meu contato de WhatsApp para quem tiver interesse, né, em ter atendimento da constelação mais pontual para um caso focado. E aí óbvio que a gente não compartilha com ninguém. E aí, como funcionam esses atendimentos, né? Às vezes algumas pessoas me perguntam. Nós da Escola Vida, né? Tanto eu como os outros colegas de formação, nós trabalhamos basicamente com 3 atendimentos. Então, como que seria isso? O primeiro, a gente conversa com a pessoa, entende, né, o que está causando a angústia ou qual questão a pessoa está trazendo. Então, é um atendimento separado, exclusivo só comigo. E aí a gente faz isso através do Zoom. Então a gente conversa aí. Depois, feito isso, eu marco um horário que case a minha agenda com a agenda da pessoa e os meus colegas da formação, que trabalham, que são consteladores como eu. A gente marca um dia que todo mundo tiver um consenso de horário. E aí eu faço a constelação dessa pessoa. E a gente faz online pelo Zoom. E os meus colegas, que são também consteladores, eles trabalham como representantes na constelação da pessoa. Feito isso, depois que tudo se revela, a gente tem esse atendimento. Aí depois a gente tem um terceiro atendimento, que é o fechamento disso, como um bate-papo. Aí sim a pessoa traz o que mudou na vida dela, se teve alguma alteração. E aí a gente tem todo esse bate-papo e todo esse pool de atendimentos, tá? Para quem também tem, às vezes, necessidade, pode acontecer, de mesmo assim, mesmo tendo o atendimento da constelação, às vezes tem uma necessidade mais profunda e eu posso indicar também uma psicóloga que é também consteladora como eu e também é formada na escola, né, também com o professor Hilário para dar o atendimento psicológico para quem tem interesse e necessidade, tá? E tudo isso, gente, assim, bem tranquilo. A gente tem muitas melhorias na nossa vida e na vida das pessoas que têm procurado esse recurso. Mas o que eu mais quero passar para vocês é realmente que vocês participem das lives. Se vocês quiserem e puderem seguir também o professor Hilário Trigo, ele tem conhecimentos fantásticos e incríveis. Quem quiser ingressar, inclusive, para estudar com ele, ele vai abrir turma agora nesse final de semana, tá? Então entrem aí, hilariotrigo.com.br. Eu vou deixar depois para vocês aí. Para quem quiser, inclusive, estudar conosco, a gente tem aula todo dia, de segunda a sexta, das 5 às 6. E são realmente conhecimentos muito profundos e intensos. E esses mesmos conhecimentos do que eu recebi, do que eu já tenho adquirido, eu vou repassar para vocês aqui gratuitamente toda quinta-feira às 20 horas, tá bom? Eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês também compartilhem com as pessoas que vocês amam, com pessoas que vocês sabem que estão às vezes angustiadas ou vivendo algumas questões que precisam, né, de melhora interna. É algo pessoal, então compartilhem com quem vocês amam, com quem vocês percebem que talvez a gente possa contribuir de alguma forma com esses conhecimentos, falando sobre esses assuntos. E aí juntos a gente vai caminhar para melhora, tanto de vocês, eu com a minha própria, e assim caminha a humanidade. O meu objetivo aqui também é que, como mãe, eu desejo profundamente que a gente tenha um mundo melhor. E a gente só vai conseguir isso se as pessoas estiverem melhor. Porque as transformações, elas vão se dar pelas pessoas e não pelas coisas. A gente às vezes tem uma ilusão, eu pelo menos tinha, tá? Uma ilusão de que talvez a gente ia dormir hoje e acordar como mágica. O dia de amanhã algo ia acontecer. Dentro da minha religião, da minha crença, né, maluca, talvez Deus ou algo superior ia descer e ia resolver todos os problemas. E na verdade não é assim. Na verdade, as transformações só vão se dar por nós mesmos, cada um internamente no seu dia a dia.
a gente se transformando em pessoas melhores e passando isso para os nossos filhos. Então, se eu quero que as nossas filhas vivam em um mundo melhor, eu preciso de alguma forma contribuir com isso. E essa é a minha contribuição, né? De alguma forma, eu desejo que todos vocês compreendam um pouquinho desse conhecimento, assim como eu também estou aprendendo e repassando, que a gente aplique isso no nosso dia a dia, na nossa vida, na vida da nossa família, e aí assim a gente possa ter escolhas mais conscientes, e aí transformamos o mundo para algo melhor para os nossos filhos e as gerações futuras, tá? Esse é o meu principal objetivo. Como mãe, eu não posso querer nada diferente do que ter uma vida melhor para as nossas filhas, um mundo melhor para elas viverem. E não que a gente fique focado na angústia, na dor e no sofrimento, que é o que muita gente está vivendo, tá? Então, é um pouquinho aí do que eu gostaria, de qual é o meu objetivo, do porquê que eu vou estar fazendo o que eu estou fazendo, porquê que eu deletei praticamente tudo do meu Instagram e estou começando do zero, entre aspas, tá? E aí eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que, se vocês quiserem, eu vou subir essa live lá pro feed, e se vocês quiserem comentar, colocar perguntas, eu vou depois abrir uma caixinha de perguntas também para vocês perguntarem, a gente vai interagindo, tá? E fiquem à vontade para sugerir, né? Para comentar, para compartilhar. É um prazer, eu estou muito feliz de estar compartilhando com vocês. É um canal que tem crescido muito com o artesanato. A gente tem hoje 25 mil pessoas e alguma coisa, acho que 25.800. Eu sou muito grata por ter tantas pessoas no meu Instagram e poder compartilhar com vocês todos esses conhecimentos que têm transformado a minha vida e a vida da minha família para melhor, tá bom? Um beijo grande, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Beijos. Tchau, tchau.